juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Oremos ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante da tua palavra. Agora vem falar, Senhor, ao nosso coração. Abre os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos ver aquilo que o Senhor tem para nos mostrar e ouvir também aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E, sobretudo, entender, Pai, por meio da ação do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é daqueles textos de difícil delimitação pela beleza e pela majestade que o texto traz em si. Lá no capítulo 19 mesmo, na continuação, se você puder continuar aí na sua Bíblia, não está na projeção, diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel, verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Quer dizer, logo após aquela cena de adoração que João vê no céu, ele vê também agora o próprio Senhor Jesus Cristo vindo como um cavaleiro, sobre um cavalo branco, que se chama fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então é daqueles textos que nos tomam por completo e fica difícil até delimitar qual é a passagem ou qual trecho que nós vamos estudar, tamanha a beleza de todo o texto das Escrituras, mas nós vamos permanecer aqui até o versículo de número 10, para que nós possamos extrair desse texto alguns princípios que nos falem sobre a adoração que Deus espera e quer receber da sua igreja. O Apocalipse é um dos livros mais importantes das Escrituras, se bem que toda a palavra de Deus é importante, mas eu digo isto porque, infelizmente, esse livro é também daqueles mais temidos, e consequentemente daqueles livros que têm sido mais desprezados, porque algumas pessoas não conseguem entender a simbologia do livro, e aí preferem deixá-lo de lado. Mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, João já nos adverte, o escritor deste livro. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados, felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem. É o estímulo que a própria palavra do Senhor Deus está dando aqui para que o livro do Apocalipse faça parte da nossa leitura,
faça parte daqueles livros principais que devemos ter, de sempre olharmos, porque é um livro que traz esperança. Foi um livro que foi escrito com a finalidade de encorajar a igreja de todos os tempos a permanecer firme na fé. E ele tem esse nome, Apocalipse, não com aquela ideia que nós vemos em alguns programas sensacionalistas, ou alguns programas que inadvertidamente usam o Apocalipse, essa palavra Apocalipse, como sinônimo de destruição. Então é comum nós ouvirmos termos do tipo, olha, houve um desastre com dimensões apocalípticas, quer dizer, foi um negócio terrível. Apocalipse, na realidade, significa revelação. Deus não está apenas nesse livro revelando as últimas coisas, mas Ele está descortinando para a igreja os bastidores da história. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, para que a igreja entenda o que está acontecendo à sua volta, e aquilo que Ele fará. Só que esse livro foi escrito numa forma literária que não nos é mais tão próxima, que é a linguagem apocalíptica. E aí é um gênero literário que mostra a realidade através de símbolos. Então, o Apocalipse ele deve ser interpretado, olhado cada símbolo e se buscar a sua interpretação. O símbolo expressa ou aponta para uma realidade. De maneira que o símbolo não é a realidade, mas ele aponta para a realidade. Então, os 4 cavaleiros, por exemplo, que aparecem no Apocalipse, eles nunca aparecerão no céu. As pessoas podem imaginar que vão aparecer primeiro um cavaleiro montado num cavalo amarelo e tal. Nunca vai acontecer isto. Na realidade, acontecerá sim as catástrofes, as coisas que estão acontecendo hoje no mundo, acontecem porque esses cavaleiros já estão agindo na história. Então, e que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o símbolo aponta para a realidade. Quando a igreja vivia naqueles dias, no final do 1º século, uma perseguição ferrenha, onde líderes eram mortos, igrejas eram dizimadas, pessoas eram perseguidas por causa da sua fé, elas poderiam imaginar em algum momento que o mundo estivesse dominado pelas forças tirânicas que se opõem a Deus. E Deus então diz, não, meus filhos, essa perseguição que está acontecendo agora está acontecendo porque eu tenho uma finalidade e tudo está no meu controle, tudo está no meu domínio. Calma, não fiquem, eu sei que vocês têm que resistir a tudo isso e assistir às barbáries, mas eu, no final das contas, demonstrarei o meu poder e estarei então vingando a causa de vocês. O escritor do Apocalipse já é um ancião. O apóstolo João já está no final de sua vida e ele foi isolado na ilha de Pátimos, que era uma espécie de ilha-prisão, porque talvez o governo daqueles dias não quis matá-lo para que não trouxesse algum tipo de revolta pelo fato de ele ser um dos líderes importantes da igreja. A outra razão é para isolar aquele líder principal, talvez o último apóstolo vivo naqueles dias, que havia tido contato direto com Jesus, isolá-lo de maneira que pudesse enfraquecer o movimento da igreja. E a terceira razão talvez fosse porque a própria palavra que João pregava demonstrava uma certa subversão ao governo estabelecido daqueles dias. De maneira que eles isolaram João naquela ilha, mas Deus foi lá e por Jesus Cristo revelou a João e disse, João, você vai ver, ouvir
e você vai espalhar essa mensagem e vai mandar cartas às igrejas, de maneira que a minha mensagem trará esperança ao meu povo. Então o livro do Apocalipse tem esse caráter importante para a igreja de todos os tempos e de todas as épocas, e merece ser estudado por nós, e merece ser assim colocado como um livro precioso para a nossa leitura, inclusive devocional. O texto que acabamos de ler é uma celebração por aquilo que acabou de acontecer, que foi a queda da Babilônia. Os capítulos 17 e 18 relatam isto. Mas no capítulo 18, versículos 2 e 3, a palavra de Deus diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aquela celebração que João está vendo ali diante dos seus olhos, no texto que lemos, acontece depois que os santos então ouvem esta notícia: caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia, ou grande meretriz, como o nosso texto mesmo diz, é todo aquele sistema religioso, político, econômico, que dominou o mundo, que ostentou riqueza, poder, luxúria, e que agora entrou num colapso que gerou até a sua própria destruição. E o mundo, o que João está descrevendo aqui, daquilo que ele vê, é que o mundo está de fato passando e uma nova realidade está sendo estabelecida. Deus está agora mostrando que realmente as coisas todas que os homens se encantavam neste mundo, tudo aquilo que lhes trazia fama, poder, riqueza, luxúria, impureza, toda a ostentação de vida estava de fato sendo agora lançada por terra. Por isso que no capítulo 18, versículo 20, João diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, os santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aquele sistema político opressor e da cultura do mundo que jaz no maligno, que havia tantas vezes enfraquecido crentes e que havia também se tornado contra a igreja do Senhor no aspecto de perseguir e matar a igreja do Senhor, agora estava sendo destruído para dar lugar a uma nova realidade. Por isso aquela nação toda agora, aquela multidão que ninguém não consegue enumerar, e João vê aquela multidão, aquela cena maravilhosa, eles têm motivos para adorar. E pela fé, nós podemos dizer, nós naquele dia vamos ter motivos para adorar o Senhor. A primeira motivação da adoração daquela multidão, eles adoram porque Deus não deixou impune um sistema de terror. O versículos 1 a 3 diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, o quê? Aleluia. Pode ler o restante? Porquanto? Segunda vez disseram. Então, o sistema corrompido pelo pecado, que tantas vezes havia colaborado para o enfraquecimento espiritual dos crentes, para perseguir a igreja, para matar a igreja, agora está recebendo a paga pelo seu delito, sendo destruído. O mundo está passando, de fato. Os santos que foram mortos pelo sistema pecaminoso agora se veem julgados. Lá no capítulo 18, versículo 21 a 24, falando sobre a queda da Babilônia,
dessa grande meretriz, que é simbolizada aqui na figura da Babilônia, porque a Babilônia foi o sistema opressor que subjugou a nação de Israel, levando para o exílio, isso nos tempos do Antigo Testamento. Aqui Apocalipse 18, versículo 21 a 24 diz: Então um anjo forte me levantou uma pedra como grande pedra de moinho, levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais se em ti ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O que João está aqui agora descrevendo da visão que ele tem, é que quando ele ouve essa voz dizendo, a voz de arpistas, de músicos, de tocadores, quer dizer, de tudo aquilo que lembra a coisa boa que era usufruída sem o temor do Senhor, de forma nababesca no mundo, e que as pessoas então curtiam a valer, e que as pessoas então se envolviam com aquilo, colocando sobre isso a sua vida, e que lutavam por isto, pelo luxo, pela riqueza, pelo dinheiro, por tudo isto. Agora, essas pessoas e todo esse sistema é condenado a um fracasso total. E o versículo 24 diz, então, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos. Porque essa grande Babilônia, que aqui é o símbolo de toda essa cultura do mundo vigente que não teme a Deus, essa cultura foi que matou esses homens, que perseguiu a igreja. E ainda hoje há igrejas sendo perseguidas por causa da palavra do Senhor. Por isso que no versículo 2 do nosso texto base, diz, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E aqueles irmãos ali, então, têm todo motivo de adorar a Deus, porque Deus agora está vingando o sangue dos seus profetas. E todo aquele alarido, toda a chacota, toda a zombaria de impunidade, agora Deus dá um basta e diz que a punição será eterna. E aqui fica um alerta. Todo o sistema do mundo e todos os que estão de acordo com esse sistema do mundo, um dia receberão essa paga do Senhor. Porque o nosso Deus, mesmo que as pessoas proclamem hoje em tantos púlpitos que Deus é amor, no sentido apenas de falar que Ele é aquele grande paizão que recebe a todos, é o mesmo Deus que olha assim com olhos de misericórdia para aqueles arrependidos e que clamam o seu nome, mas é o mesmo Deus que vinga, e que é o mesmo Deus de justiça, e é o mesmo Deus que irá levar a cabo a sua ira sobre aqueles e sobre aquele sistema que se volta contra ele. E a punição não é aniquilamento. Por isso que o versículo 3 de Apocalipse 19 diz, aleluia, e a sua fumaça, a fumaça daqueles destroços dessa grande Babilônia, sobe pelos séculos dos séculos. Então, naquele momento, os servos do Senhor dizem, que bom, Senhor, confiar em Ti, porque nós vimos de fato que o Senhor nos julga com justiça e retidão. Segundo lugar, eles adoram pelo domínio e conquista definitiva de todos esses poderes que se voltavam contra Deus, e eram poderes que estavam contra a igreja do Senhor Jesus. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono
exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra trono é uma das palavras chaves do livro do Apocalipse. Trono significa governo, significa comando. Existe alguém assentado no trono. E as pessoas podem viver como se ele não existisse, como se ele não estivesse no comando, mas ele está no trono. Mas naquele momento, os servos do Senhor estão adorando a Deus, porque estão vendo que aqueles poderes dos homens que eram ricos, aqueles governos poderosos, aqueles tronos que achavam que eram soberanos sobre a terra, que faziam e aconteciam, movidos pela ambição, movidos por tanto ódio também contra a igreja do Senhor. Naquele momento, eles estavam vendo que todo esse sistema havia ruído. E só o poder de Deus estava ali agora de maneira definitiva sendo demonstrado. E Deus não tolerou, não havia mais tolerância de Deus a esses outros tronos que achavam que podiam fazer alguma frente ou alguma sombra a ele. Então, lógico que Deus sempre esteve no trono. Só que agora a igreja vê que o inimigo de Deus foi subjugado sobre os seus pés de maneira definitiva. Deus agora conquista os tronos da terra, o trono do diabo, do anticristo, do falso profeta, da Babilônia, dos poderosos do mundo, todos agora estão debaixo dos pés de Jesus. Os impérios dos povos caíram, as superpotências econômicas poderosas ruíram, e agora todo joelho deve se dobrar diante do Senhor. Os 24 anciãos que o texto fala no versículo de número 4, representam todo o povo fiel a Deus, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Por isso, o número 24 são as 12 tribos que representavam o povo e a igreja do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos representando a igreja do período do Novo Testamento, depois da vinda de Cristo. E os 4 seres viventes representam a totalidade das hostes celestiais que louvam a Deus dia e noite. Significa dizer o seguinte, que esses 24 anciãos, quer dizer, os representantes de toda a igreja, bem como todas as hostes celestiais, proclamam também em alto e bom som, adorando a Deus e dizendo amém e aleluia. Porque o Senhor de fato conquistou tudo isto e reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Terceiro lugar, eles adoram porque chegou enfim o casamento perfeito de Jesus e da sua igreja. Versículos 7 a 10, eles dizem: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas bodas, o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou com um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, a essa grande festa. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Chegou enfim o casamento perfeito, algo que a igreja sempre ansiou e que muitas pessoas duvidaram que um dia iria acontecer. Agora aquela grande multidão diz: que bom, Senhor, que chegou ao fim. O sistema ruiu e agora nós estamos aguardando o noivo. E lá vem o noivo montado num cavalo branco para participar daquela grande festa de casamento entre a igreja do Senhor, entre o seu povo e Jesus Cristo. E a cena é de tamanha preciosidade que João, inebriado com o que ele estava vendo, ele se prostra diante de um anjo.
diz aqui, prostrei-me para adorá-lo, e o anjo diz assim, peraí, João, você está confundindo as coisas, eu sei que está acontecendo aqui um ambiente de adoração ao Senhor, e todos nós estamos aqui maravilhados de ver, mas calma lá, eu sou também servo, eu sou conservo contigo. Você deve adorar a Deus como eles estão fazendo, a adoração é ao Senhor. Agora, o que todo esse ambiente de adoração pode nos ensinar? Que princípios esse texto nos traz sobre a maneira que devemos adorar ao Senhor como igreja? Porque quando eu olho para esse texto, especificamente de Apocalipse, há outros textos que falam a palavra de adoração também a Deus, mas esse texto específico, ele me chama muito a atenção e me faz lembrar que quando eu adoro o Senhor, por exemplo, quando nós adoramos, acabamos de fazer, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor com cânticos, nós estamos de certa forma vivendo ou experimentando ou degustando um pouquinho daquilo que faremos por toda a eternidade de maneira definitiva. Eu não sei se você já havia parado para pensar sobre isto, mas esse texto, ele pré-configura, ou ele nos mostra como vai ser a adoração no céu. E quando nós adoramos, nós estamos experimentando um pouquinho daquilo que faremos por toda a eternidade. Que princípios? Em primeiro lugar, a adoração é algo que se viverá ou que se fará por toda a eternidade. E é interessante que o primeiro aspecto que fala daquela grande multidão reunida não foi só um aspecto, não foi apenas uma cena de expectação. Não foi um grande burburinho que está ali, né, rolando, dizendo, quando é que vai ser? Será que Jesus já está vindo aí? Eu quero ver Jesus. E aquela multidão falando, e aquele barulho. Não. Há uma ordem aqui. Há uma expressão do coração, de vitória, que diz o texto, que é uma grande voz de numerosa multidão, e o versículo de número 6 diz que é uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. Quando eu olho para esses versículos, numerosa multidão, e principalmente aqui, muitas águas e de fortes trovões, e gritando, aleluia, e naquela celebração falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Senhor, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Eu fico imaginando que alguns dos nossos irmãos pentecostais estariam mais à vontade naquele dia do que alguns presbiterianos. Porque faz muito parte de nós soltarmos esses aleluias ou dar esse brado de louvor assim tão como fortes trovões. Mas o que João estava dizendo aqui existia um brado incontido no peito daqueles amados, que fez com que eles soltassem ali, esbravejando, soltando toda a alegria do coração deles. E é algo que eles estavam fazendo ali, e que iriam fazer por toda a eternidade, e que faremos também por toda a eternidade. Agora, quando nós refletimos um pouquinho sobre a nossa realidade, às vezes nós viemos aqui, nós chegamos neste lugar e nós não cantamos como deveríamos, nós não soltamos a voz como deveríamos. E há pessoas, eu não estou dizendo que todas as pessoas que chegam atrasados por algum motivo fazem por essa razão que eu vou dizer, mas tem pessoas que às vezes dizem, não, eu vou chegar já próximo da mensagem, próximo da pregação, porque a pregação é que é importante no culto. E esquecem que aqui nesse momento no céu, a palavra de Deus, a Bíblia, já não existe mais. Porque já estaremos habitando diretamente com o Senhor Deus.
E o que resta em nós é a expressão do louvor, de soltar a voz. Lá em Colossenses 3,16, a palavra do Senhor nos exorta tantas vezes sobre esse louvor com música e soltar essa adoração a Deus com música. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em sabedoria. E aí diz, louvando a Deus, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A adoração no culto faz parte de um momento memorável diante do Senhor, um momento importante diante do Senhor. Um momento que Deus quer ouvir o seu povo, expressando o que está no seu coração. O cântico é uma das formas de expressão de louvor. Agora é lógico que você adora a Deus em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você é. E você deve adorar de fato Deus assim. Mas há um momento em que nos ajuntamos e adoramos a Deus de forma comunitária. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. O escritor nos diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós vamos já voltar para esse texto novamente daqui a pouquinho. De maneira que o louvor, a adoração, a música, eles estão sempre entrelaçados. E se você não gosta de cantar, se você fica com a sua boca fechada no momento da adoração a Deus com cânticos, e se você for salvo, você estará em maus lençóis naquele dia, porque naquela multidão que eu espero que todos nós aqui estejamos, o momento da celebração começa com um grande alarido de louvor e adoração diante do Senhor. Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então nós devemos ficar atentos para isso. Em segundo lugar, esse texto nos diz que a adoração é algo que deve ser feito com consciência, com inteligência. Note aí os versículos 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, ou a Babilônia, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Inteligência aqui eu coloco como sinônimo de fundamentação teológica. Perceba aí no texto que todas as expressões de louvor e adoração estão fundamentadas no reconhecimento de quem Deus é, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez. Ele julgou a grande meretriz no seu caráter, quer dizer, são verdadeiros e justos os juízos de Deus. Nós conhecemos quem é Deus. A adoração ela não é feita de acordo com as intenções do meu coração, ou de acordo com invenções humanas, ou de acordo com o que alguém possa criar para se sentir bem. Ela é algo pensado, é algo solidificado, é algo expresso, com sentimento e com razão. Nós não estamos de forma nenhuma defendendo aqui, quando falamos de consciência e inteligência, nós não estamos falando aqui de engessamento. Nós estamos falando que você cante com alegria e você expresse algo que você conhece, o que você está fazendo, para que as emoções não estejam sobrepujando a inteligência e a consciência. E Paulo tem esse cuidado quando ele fala sobre a ordem no culto. Lá em 1 Coríntios 14, 23, quando ele está instruindo a igreja sobre os dons de línguas, ele diz: se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Quer dizer, Paulo não está aqui preocupado em engessar o culto, mas ele está dizendo que o culto tem que ser inteligível. O culto tem que ser entendível.
A adoração a Deus, da mesma forma, tem que ser consciente, e nós devemos estar atentos ao que estamos cantando e dizendo, e procurando as fundamentações corretas para aquilo que estamos fazendo. E há também uma ordem na mente, que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois, ainda no contexto de culto? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a... Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Quer dizer, tudo feito de maneira consciente, não extravagante ou sem sentido, não guiado pelo emocionalismo, mas trazendo sempre esse equilíbrio necessário. Então, quando falamos de consciência, inteligência, estamos falando também de o sentimento ali sendo governado pela mente, por aquilo que estamos de fato fazendo de maneira inteligente diante do Senhor. Os irmãos perceberam que eu, pastor Alfredo, tivemos um trabalho de trazer algumas correções, algumas letras de canções que estávamos cantando aqui na nossa igreja. E a finalidade é muito simples. É de simplesmente não descartar uma música belíssima com uma melodia tão agradável e tão familiar à igreja, porque há algumas questões que não foram bem atinadas pelo compositor. E nós cremos que o compositor estava com a intenção, naquele momento, de edificar a igreja. Então, reconhecendo isto, nós, analisando algumas letras, percebemos que algumas não estavam, de fato, fundamentadas naquela consciência ou na fundamentação teológica e bíblica que Deus requer que o seu povo cante, ou como Deus requer que o seu povo cante. Por isso, algumas alterações foram realizadas. E isto, amados, é um processo muito natural. A nossa igreja mesmo já fez algumas revisões no nosso inário, no inário presbiteriano, sobre questões de letra, exatamente pensando e refletindo se elas estão de fato biblicamente fundamentadas. Porque aquilo que cantamos como adoração a Deus deve ter o conteúdo bíblico, teológico, bem fundamentado e alicerçado na palavra. Porque devemos cantar aquilo que a palavra diz, não aquilo que eu acho que ela deve dizer. Por isso que isso era tão forte para Lutero, que Lutero dizia que a música cantada era uma pregação cantada. A música servia o texto. Então a música, ele não se preocupava tanto com a melodia, desde que ela fosse popular, fosse simples, mas ele se preocupava assim com a letra. Então Lutero pegou, tomou a melodia popular de Castelo Forte, que era conhecida nos seus dias, que todas as pessoas conheciam aquela melodia, e colocou uma letra bem fundamentada na palavra do Senhor, com a finalidade de que todas as pessoas pudessem cantar, e a música ela tem o poder também de fazer com que nós fiquemos lembrando daquela teologia ou daquela letra por muito mais tempo do que simplesmente um discurso. Terceiro lugar, a adoração ela deve ser feita de maneira teocêntrica, quer dizer, Deus é que está no centro da nossa adoração. Parece óbvio? Vamos ver. O versículo 5 diz que uma voz saiu do trono dizendo: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. E depois, novamente, a voz de numerosa multidão, como de muitas águas e de fortes trovões, disse: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória. A adoração é o Senhor, é ao Senhor. Nós podemos cantar músicas de edificação, nós podemos cantar músicas que falem como Ceifeiros da Seara Santa, por exemplo, é um hino que nós cantamos para o nosso irmão, dizendo: Ceifeiros da Seara Santa, tão pouco fracos sois. Aí alguém pode dizer: mas então eu estou cantando para o homem? Não,
Porque a música está expressando o poder de Deus, dizendo: mais forte, meu irmão, é Cristo vosso mestre. Avante, avante, pois. Ou seja, a mensagem, mesmo que esteja sendo direcionada a um homem, ela não é antropocêntrica. Ela tem como finalidade a glória do Senhor. Agora é interessante como nós percebemos alguns cânticos nos nossos dias, ditos de adoração, mas que são cânticos que falam sim para Deus, mas para que Deus venha me fazer o bem, para que Deus me faça vencedor, para que Deus... E aí o homem se torna o centro, quer dizer, Deus se torna o meio para que o homem seja exaltado e glorificado. A palavra de Deus nos diz o contrário. Ela diz que o louvor deve ser dado ao nosso Deus, porque Ele reina, Ele é o Deus todo-poderoso. E essa adoração, ela não precisa ser uma adoração, porque é adoração a Deus, então há todo motivo de júbilo, de alegria. Eu não estou dizendo que não haja lugar na adoração para cântico de contrição. Há lugar sim, de introspecção. Mas no momento do louvor, do reconhecimento de Deus, e não da minha pecaminosidade, o momento é de alegria. Por isso que o versículo 7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. É motivo de alegria, de louvor. Acho interessante como algumas pessoas querem adorar a Deus. Nós estamos falando da majestade do Senhor, reina o Senhor, e tem gente cantando como se tivesse simplesmente cumprindo uma obrigação dominical, ou não está nem pensando ou refletindo, ou não está com alegria no seu coração, e nós estamos cantando verdades sobre o Deus Santo, o Deus justo, o Deus verdadeiro. A nossa adoração deve ser ao Senhor, e devemos expressá-la com alegria diante do Senhor, porque Ele reina. O anjo não quis adoração, mas Deus quer ser adorado pelo seu povo. Os cânticos então não podem ser voltados para mim, para que eu me sinta bem. Nenhum culto deve ser avaliado ou estar sob avaliação, no sentido de dizer assim: hoje o culto, mais ou menos, o dirigente de louvor, eu notei que errou uma letra ali, errou na entrada, notei que o baterista, eu acho que esse pessoal tem que melhorar muito, não sei não. A mensagem, eu acho que as apresentações de PowerPoint precisam ser mais dinâmicas, precisam ter mais imagens. Todo culto é voltado para o Senhor. Eu não estou dizendo isso naquele espírito que antigamente a gente ouvia muito, o pessoal dizendo, ia apresentar uma música ou um louvor, e dizia assim: olha, irmãos, eu não ensaiei muito, mas como é para o Senhor, então... Eu não estou falando nesse espírito, não. Porque para o Senhor deve ser o melhor. O que eu estou dizendo ou destacando é que o culto e a adoração não é para que eu me sinta bem. Se eu me sinto bem neste lugar, é porque eu reconheço que Ele está sendo adorado e Ele está sendo glorificado. Então eu, como servo do Senhor, fico feliz em dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu faço parte desse povo. Muito obrigado, porque, Senhor, no momento que eu cantei hoje, eu estava me imaginando naquele dia, na grande multidão, com vozes como de muitas águas, de um forte trovão, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aí sim eu me sinto bem, mas porque Deus está sendo glorificado, não porque eu estou sendo colocado no centro de absolutamente nada. Quarto e último lugar. A adoração, ela deve ser expressão, resultado de uma vida com Deus. Vejamos o que diz aí o versículo 2. Porquanto verdadeiros...
Eles viram isto. Eles experimentaram isto. Tanto os poderes do mundo opressor, quanto eles observaram como Deus foi um Deus justo que foi lá e fez. Eles viveram aquela experiência marcante com Deus. E naquele momento eles exclamam isto. A adoração nada mais é do que um exclamar do interior e um reconhecimento daquilo que deve estar no meu coração para com Deus. Por isso que voltamos lá no texto de Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é que me habilita. Os ímpios não podem fazer isto. Quem não tem Cristo no seu coração governando a sua vida não poderão fazê-lo. Mas por meio de Jesus, os salvos no Senhor Jesus podem oferecer sempre a Deus sacrifícios de louvor. E o louvor, como eu já falei, não é algo que nós fazemos apenas como quando cantamos. Nós fazemos com a nossa vida. A adoração, o reconhecimento de Deus, louvor ao Senhor. Mas o que Deus quer ver em nós é um sacrifício de louvor, sacrifício da ideia de culto a Deus. Sacrifício de louvor, mas o destaque que eu quero fazer está no final, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então eu não estou aqui falando de formalismos, como Jesus estava corrigindo ali a expectativa da mulher samaritana em João 4:23. Ela chegou para o Senhor e disse: Senhor, onde é que se deve adorar? É neste monte? Porque, olha, os judeus dizem que se deve adorar lá no... Jesus diz: olha, vem a hora e já chegou. Os adoradores que o Pai está procurando não são adoradores que simplesmente chegam num lugar e simplesmente soltam a sua voz sem pensar no que estão fazendo, ou cumprindo tabela, ou simplesmente cruzam os seus braços e não cantam. Deus quer olhar o coração. Agora, o fruto do coração, aquilo que está no seu interior, se é de intimidade com o Senhor, se é de reconhecimento da majestade de Deus, você vai querer abrir a sua boca em louvor ao Senhor. Você vai se ver a si mesmo como um sacrifício no altar do Senhor. E o momento da adoração, e o que o Pai quer ver é adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com sentimento no seu coração, tremendo de amor ao Senhor, mas também sabendo do que estão fazendo, porque verdadeiramente estão embasados na palavra do Senhor. Adoração, então, deve ser expressão, o resultado de uma vida com Deus. Quem não tem vida com Deus não pode adorar o Senhor. Quem não tem Jesus Cristo no seu coração não pode adorar o Senhor. Agora, aqueles que têm que ter uma vida de adoração ao Senhor. E eu fico pensando, amados, se tantas vezes, quando nos reunimos aqui para adorar o nome do nosso Deus, nós não temos aquele louvor vibrante, aquela adoração vibrante exatamente por causa da nossa vida que continua tão deficiente diante do Senhor. Concluindo, amados, é lógico que o Pai, Deus Pai, quer ser adorado por todos nós, por toda a eternidade. E você tem o grato privilégio, nós temos, de começarmos por aqui, a adorar o nosso Deus. Que possamos dar mais atenção a esse aspecto tão importante da vida da igreja, que é a adoração ao nome do nosso Deus. E possamos começar com a vida que levamos no dia a dia. E que o momento em que nos reunirmos aqui, comunitariamente, possa ser um momento transformador. Um momento onde nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Um momento em que o Senhor Deus nos arrebate o coração por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos cantando, pela sua palavra que está sendo colocada no nosso coração por meio das canções. E quando nós soltamos a nossa voz, nós reconhecemos, e nós somos então, de certa forma, arrebatados pela glória do Senhor. Que aqui, neste lugar, seja o momento de revelar toda a nossa vida diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu sou assim.
Eu estive contigo vivendo a semana toda e hoje eu sou assim, eu expresso ao Senhor. Eu expresso. É o meu ápice da adoração aqui diante do Senhor, com cânticos que falam da tua majestade, do teu poder, do teu louvor. Eu gostaria que fechássemos nossos olhos neste momento e que você refletisse sobre como está a sua vida como adorador. Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Ou será que você tem vindo cantar apenas todos os domingos aqui? Amados, Deus não precisa da nossa música. Deus não precisa da minha voz de cantor. Deus não precisa, Ele não vai ser mais Deus ou menos Deus se eu cantar ou se eu deixar de cantar. Mas Ele quer que eu o adore, onde quer que eu esteja, e que eu cante louvores, sim, que expressem toda a sua glória. Eu vou convidar o pastor Alfredo a chegar aqui à frente, ele vai orar, impetrar a bênção, vai orar por nós. E que a nossa igreja seja uma igreja formada de adoradores, que estão aqui nesta terra apenas fazendo uma degustação daquilo que faremos por toda a eternidade. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra que ouvimos, fazendo-nos relembrar valores tão importantes ao nosso coração e à nossa mente com relação à música que expressamos como adoração e louvor a Ti. Sabemos, ó Deus, que a verdadeira motivação, o entusiasmo, não vem do ritmo, não vem da melodia, não vem do arranjo, não vem pelo fato de batermos palmas ou levantarmos as nossas mãos. A verdadeira motivação não depende do liturgo, do dirigente, nem do ambiente em que estamos. Mas a motivação, o entusiasmo vem quando temos consciência do muito que o Senhor tem feito por nós. E aí somos impelidos a uma explosão de louvor e adoração, expressando simplesmente aquilo que o Senhor fez por nós. E ainda fará. Como somos ingratos, Senhor, quando não nos sentimos motivados ou então somos dependentes dos ritmos, das melodias, dos arranjos, do dirigente, do ambiente, para de alguma maneira abrirmos a boca e expressarmos a nossa adoração e o nosso louvor. Mas sabemos que o entusiasmo não está fora, mas está no meu coração. Também obrigado a Deus, porque mais uma vez o Senhor demonstrou que muito mais importante que a melodia, que a música, que o ritmo, é a letra. Porque a letra precisa estar absolutamente fiel à Tua palavra. Não podemos, ó Deus, em nome da poesia, em nome da liberdade de espírito, cantar, ó Deus, heresias, erros, expressões que são estranhas à Tua palavra. Podem ser bonitas do ponto de vista da poesia, mas são erros que cantamos sem refletir. Que sejamos nobres como os crentes de Bereia, que em tudo eles examinavam as Escrituras e eram intolerantes em absoluto com relação àquilo que não condizia com a Tua palavra. Às vezes, ó Deus, nós cantamos frases estranhas, elas podem ser emotivas, podem nos levar a emoção, a uma alegria forjada, mas são frases estranhas que não refletem a Tua vontade. E o Senhor mesmo nos mostra lá no Salmo 119, que a alegria do crente é cantar a Tua lei. Por isso nós devemos cantar a Tua palavra, Senhor. E devemos ser criteriosos, devemos ser apurados, devemos ser rigorosos com relação a isto. Faz-nos
entender isto, Senhor. Faz com que os teus servos aqui reunidos entendam isto. E tudo isto é feito para o Senhor. Nada é feito para o homem. Nada é feito em nome de uma denominação. Tudo é feito em nome da tua palavra. E que tenhamos esta maturidade para termos consciência, como Paulo nos ensina. É preferível expressar 5 palavras com o nosso entendimento do que milhares de palavras que vêm daquilo que nós não entendemos. Por isso, ó Pai, dá-nos maturidade e que sejamos crentes entusiasmados e crentes rigorosos com relação à tua palavra. Ao menor sinal do humanismo inserido na música, ao menor sinal em que percebemos que o nosso eu está um pouco mais relevante do que Cristo na música, que sejamos rigorosos, para a tua glória, Senhor, porque o Senhor é merecedor, e o Senhor é a nossa motivação, e é a causa de estarmos aqui, cantando músicas que expressam a tua lei. E eu rogo a Deus para que a tua bênção, que venha a nós por meio do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e que enviou o Espírito Santo para estar conosco, nos conduzindo em segurança pela tua palavra, nesta jornada de peregrinação. Que esta bênção esteja sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Heleno, sobre a vida de todos os meus amados irmãos reunidos aqui, e sobre a vida de todo o pequenino rebanho do Senhor Jesus, espalhado nesta terra, agora e para todos sempre. Amém.